Oi, Valdir. Tá, eu vou começar de novo só para ficar registrado. A Jussara trouxe os princípios da técnica clausiana divididos em duas etapas. A primeira etapa, ela chama-se processo lúdico, acordar o corpo. Então, aí ela traz a presença, ou seja, a atenção, que a gente tanto discutiu na questão do Feldenkrais, né? Depois, a exploração e conscientização das articulações. Terceiro, relação com a gravidade, ou seja, noção do peso. Está com ruídos, melhor fechar o microfone. Eu acho que a Silvia e a Sônia, se puderem fechar, porque está com ruído. Seria bom só a Bia estar com o microfone aberto. Tá. Então vamos lá. Evoluindo na questão da relação com a gravidade, surgem os apoios. Sensacional. Mais evolução ainda na relação com a gravidade, resistência. Aí, quase já se diplomando, na relação com a gravidade, noção de oposições. E aí, formatura total, diploma total, organização do eixo. Pessoal, veja se isso não combina com o que a gente estava falando da fase de dependência absoluta do Winnicott. Ficou só faltando a questão tempo aqui, mas o resto está tudo aqui. E ele esmiuça, é muito legal, porque ele traz fisicamente as etapas físicas de todas aquelas elaborações que o Winnicott traz com a espacialização. Tcharam, tcham, tcham. Vamos em frente. Então, a presença, lembra que a gente falou que o bebê precisa da mãe trazendo assegurando as condições ambientais para que o bebê pudesse, então, começar a elaborar imaginativamente o seu corpo. Enfim, seus ritmos internos, tarari, tarará. Se tem alguma coisa no ambiente que não né, que chama atenção, que traz instabilidade para ele, é muito difícil. E normalmente as pessoas que têm difícil contato com com a propriocepção, a gente não afirma nada, mas fica aqui o ambiente, ele não pode não estar trazendo toda a segurança para que eu possa mergulhar. Vamos lá. Eu acho super interessante. Posso falar não, vou traçar uma ordem diferente um pouco que a Jussara trouxe, tá bom? Vou começar falando da questão do peso. Tá. Então vamos lá. Peso, gente, é uma questão complexa, porque difícil sentir peso aqui. O peso, ele pressupõe uma entrega.
uma entrega do... Sabe, Rose, quando você falou que a Jussara quantificou o 1, o 2, o 3 e o 4 aqui? Então, quando você falou, nossa, a hora que você pôde, né, que você fala, nossa, tem... Porque aqui se... Gente, estou falando para quem faz clínica, tá? Isso aqui, essa entrega vem da confiança. A confiança para o Winnicott e para, assim, para terapia é a base da terapia. É a entrega. O peso vem junto. O peso vem junto. É a base de qualquer terapia, é essa entrega. Aí vem a atenção, aí vem o mergulhar-se. Na verdade, ele se entrega quando ele se sente cabendo, seguro, acolhido, né? Então tem toda essa questão do setting. Ok. Aí começa a relação da criança, do paciente com o peso. Bom, golfistas de Valdir, Sônia e Ieda, help me, Silvia também. É uma relação que, se ela não é tão bem resolvida nessa época, a pessoa leva essas questões não resolvidas para o resto da vida. Então, aí o peso passa a ser uma coisa que você carrega e não troca. E isso, por incrível que pareça, de uma certa forma, acaba também se refletindo nas suas outras relações. Por isso que o Winnicott fala que a espacialização é bem básica, assim. O que eu falei, Jussara, é que o Winnicott ele fez uma como se fosse um tratado, não é tratado, mas ele pôs uma coisa de saúde, um referencial de saúde mental. E para cada etapa, ele colocou umas tarefinhas que o bebê teria que cumprir, que experimentar e obviamente que nem todo mundo vai tirar 10 nas coisas, mas o ideal seria que ele resolvesse essas questões. Então, na etapa que ele chamou de dependência absoluta, que vai mais ou menos até os 6 meses de idade, uma das tarefas é essa que ele chama de espacialização, que traz isso que o Klaus decupou tão legal. Então, a primeira coisa é a relação com o peso, e aí eu estou trazendo para a turma mais da clínica toda a dimensão que tem isso. Porque às vezes a gente fica mais só na questão biomecânica e a gente pode continuar, mas se você tem uma visão do que tudo isso está envolvido, de tudo que está envolvido naquela visão biomecânica, você de alguma forma aquilo vai estar presente na sua terapia, na sua abordagem, mesmo que você não fale nada, tá? Então, sempre pensando que peso é uma ação da gravidade em cima da sua massa, peso é uma força, o ideal seria que houvesse essa troca, né? Então, o peso que você vai receber de volta, ficando sem fazer força nenhuma, idealmente.
Tá, deixa eu ver. Alguém quer falar mais coisas sobre o peso, sobre essa, como vocês percebem que os Eu queria pacientes, que os... perguntar a Jussara, para eu me lembrar um pouco, né, que faz muito tempo que eu fiz essas aulas com Heine, em relação ao peso mesmo. Porque só para me lembrar, quando eu estudei o método Laba, ele fala muito do peso, né? Pesado, leve, forte e fraco, né? Então, assim, queria só me lembrar um pouco como é o peso nas aulas do Klaus, da técnica do Klaus. O peso nas aulas da Terra Causana é exatamente isso que a Bia está colocando, é a relação com a força da gravidade, né? Então, essas, assim, aliás, estou achando muito legal isso que a Bia está trazendo, essa relação com a clínica, essa relação com o Winnicott também, e, e o peso ele vem depois de articulação, por quê? Porque se você tiver com a articulação tensa, isso como a Bia colocou, se eu estou com essa articulação do ombro tensa, eu não tenho possibilidade de sentir o peso, porque eu estou segurando. Mesma coisa o braço, se eu estou com o cotovelo hiperestendido aqui, se a gente for hiperestender, eu não vou conseguir sentir o peso. Se eu relaxo a articulação do cotovelo, eu consigo. A mesma coisa se eu tiver com os joelhos hiperestendidos. A minha relação de peso não chega até os pés. Eu vou travar nos joelhos, na lombar. Então, isso em qualquer situação, às vezes até na TM. Então, a sistematização nesse encaminhamento, né, o peso, essa relação com a gravidade, esse estudo da gravidade vir depois de articulação, é porque só depois que você tem uma consciência das possibilidades e das restrições das articulações, porque cada um tem um histórico, um padrão de tensão, aí você tem condições de perceber esse diálogo constante com a gravidade. Né? Então, o estudo do peso vem por aí. No LABA, né, eu tive a oportunidade também de estudar LABA com a dona Maria Duchines. Se for ver, está falando da força-peso, porque o peso, o que é? Essa força-peso da gravidade. Está falando, só que usa essa nomenclatura de peso leve quando vai por uma intensidade menor no tônus e o peso forte quando vai por uma intensidade maior na musculatura. Mas não deixa de ser essa força-peso, né? Que o enfoque da técnica clausiana é realmente essa conversa constante com a força da gravidade. E no LABA, ver que é mais uma questão de intensidade, né? Peso leve, peso forte, né? Como intensidade mesmo. Tudo bem, Adriana? Ô, Vai Jussara, lá, não, Dani. tudo ótimo, Jussara. Só para finalizar, eu me lembro muito das oposições no meu corpo. Então, assim, o peso ficou muito refletido porque eu fazia muitas oposições, sabe? Obrigado. Imagina. Então, também sobre essa coisa do peso, eu fiquei um pouco curiosa como que ele trabalha um relaxamento completo, quando a gente está com, vamos dizer, o parasimpático mais ativo, porque eu entendo essa terceira lei de Newton, sinto muito ela com clareza, mas, por mais que a gente possa estar sem tensão, mas vamos dizer, com a tensão bem dividida, ele não chega a ser um relaxamento. Então, por exemplo, se você está deitado, o corpo está, vamos dizer, essa pressão sobre a gravidade está toda a horizontalidade, está toda dividida, né? Agora, se a gente for pensar em receber isso de volta, como que a gente faz essa entrega, entendeu? Que está se falando. Como é que é essa questão de uma entrega mais profunda? Aí, Se a Dani, eu gente acho está que tendo uma entra a questão resposta. das articulações. Aí eu acho que entra a questão das articulações. Que, assim, e eu acho justo começar pelas articulações. Eu acho, e na verdade o Winnicott também traz isso e a gente no Rolf também. Porque o que é as articulações? Como que a gente pensa isso no Rolf? São as diferenciações. Você está diferenciando perna de tronco, perna de cima, perna de baixo, perna de calcanhar,
dedos, entre, né, os ossos do dedo. Então, esse espaço entre entre as articulações essa diferenciação vai possibilitar. Relaxamento. Mas daí não se falaria, então, na força contrária de oposição? Ainda não. Na verdade, ela vai, porque quando tem essa diferenciação, vão aparecer os apoios ósseos, que normalmente já geram uma forcinha maior de oposição. Aí já vai. Aí é uma coisa do. Por isso que eu comecei primeiro assim, a nossa didática, por isso que eu comecei primeiro a falar do peso, porque agora é super imbrincado uma coisa na outra. É que eu fiquei pensando na questão da resistência. Eu achei que ia ter alguma coisa disso, dessa gradação da resistência. Calma. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a questão da diferenciação. Lembra que a gente falou que essa questão da diferenciação vai trazendo para o bebê a imagem corporal? Gente, o Winnicott é legal, porque você repete 400 vezes e sempre é legal. Se ouve 400 vezes a mesma coisa, sempre é legal. Porque vem Então, essa diferenciação vai fazendo o bebê mapear os campos de percepção, e aí ele vai costurando tudo e vai criando uma noção de cima, baixo, lado. Depois ele fez frente, trás, né? Nossa, e aí dentro, fora, que também é bem inicial, é por onde eu engulo, por onde minha mãe está. Então, essas diferenciações, elas são muito importantes. Assim, você está dando recursos para o seu paciente, se perceber mais. E aí é muito legal, mais para frente, quando a Jussara e quando o Klaus traz, você fazer, por exemplo, sentar-se a partir da articulação do cotovelo, né? Porque você coloca aquela articulação numa dimensão que você ainda não tinha experimentado. E aí você percebe melhor a relação dela com todas as outras, como é que elas se influenciam uma a outra. Bom, para nós clínicos, o que a gente faz? Então, estou contando para vocês, na verdade, todos nós clínicos fazemos. A primeira coisa que a gente olha, qual articulação não mexe? O que não está mexendo? Né? Como que eu relaciono isso com a queixa que o paciente traz? E isso é maravilhoso porque, na verdade, a nossa clínica vira você trazer para o paciente um recurso que ele não está usando. Muito mais do que consertar, viu, Dani? Muito mais do que consertar a dor nas costas de alguém, é você mostrar para ela, e isso eu acho super político, que ela tem que ela tem instrumentos que ela não está usando. E que vem a liberdade, né? Como a Jussara falou, a liberdade e a exploração de cada pessoa, de cada aluno, o paciente, a se conhecer através do movimento no espaço, né? Nas direções. É um campo maravilhoso, né? Para explorar. Sim.
E para a gente, né, você pode fazer isso, sei lá, para o paciente levantar da maca, né? Como é que você pode fazer isso, usar esse conceito dentro da nossa prática, né? Ok. Mais alguma coisa? Alguém quer falar sobre outra coisa legal que eu acho também da gente mostrar essas articulações, todos os possíveis movimentos que aquele osso é capaz de fazer. Isso já, nossa, né? Por exemplo, quanta gente não sabe que a clavícula faz isso? A clavícula faz isso? Ah, não, bom, tem osso, vamos, tá. E olha, ela faz assim pra você ver, ela faz assim. Nossa, que legal. Brincar, gente, eu acho que é brincar, é propor, e que é bem uma coisa que o Klaus propunha, é por isso que chama processo lúdico, né? Processo lúdico. Ok, vamos lá. Então, a pessoa já mais diferenciada, ela já começou a perceber a relação dela com o peso, com a gravidade. Poxa, eu posso trocar aqui. Opa! Como é que eu vou trocar? Eu tenho a partir dos apoios. Sensacional. Apoio, a princípio, é osso, né? É osso. Eu acho que eles que trazem mais a possibilidade da ação e da reação. Então, o que eu teria para falar do apoio? Tem o apoio passivo e tem o apoio ativo. Isso é bem importante ensinar para o paciente, mesmo porque tem muita gente que tem uma postura passiva. Tem uma postura passiva. Principalmente os mais hipotônicos, gente. Principalmente os mais hipotônicos. Bom, o que diz nosso amigo Gilberto Safra, isso não é o Winnicott, isso é Gilberto Safra, mas isso também tem na questão da Bézier, que o apoio ósseo está relacionado com a estrutura paterna internalizada. Aí você pode repetir, Bia, por favor? Apoio ósseo está relacionado com a estrutura paterna internalizada dentro de você. Bia, desculpa, Porque quem ele te falou isso? traz sustentação, ele te traz o direcionamento do seu gesto, do seu movimento, ele traz o espaço entre as articulações, ele traz toda a projeção. É uma coisa, assim, a mãe é mãe, assim, essa coisa do ir para o mundo, assim, é masculino, né? É masculino. Independente de ser homem ou mulher, tá? Estou falando de feminino e masculino. Aqui eu falei paterna, mas eu acho que na verdade é uma figura paterna, é um masculino internalizado, tá? Mais do que a questão pai. Porque isso às vezes você pega da sua comunidade, né? Você pega da sua, enfim. Rose Lepic, Gilberto Safra. Quer saber quem é, Rose? A Adriana perguntou. Tá bom.
Desculpa, Bia, estava respondendo a Adriana. Tá. Aproveitando que eu Bom, te aí interrompi. passando, porque já são 7h30, ó. A consciência dos apoios ósseos vai permitir a transferência de peso entre os apoios. Tarararã. A transferência de peso, que é o início da locomoção. Certo? Ok. Papapi, papapá. Fluxo, né? Também, fluxo. Ok. Resistência. Bom, a Jussara vai me corrigir se eu estou pensando errado o que é resistência. Mas, enfim, chegamos no momento em que a criança vai, enfim, se impulsionar e vai se separar dela. E aí ela começa a ter sua própria autonomia e ela está se separando da Terra. Então, isso que é a resistência, Jussara? É essa, você dá conta do seu próprio peso, assim, né? Então, isso tem muitos exercícios que se chamam repulsé na eutonia, não sei se vocês já ouviram falar. É exatamente a criança, né? A perna, ela vai empurrando. Gente, isso é muito importantíssimo. Vou falar a questão winnicottiana, que eu já falei, vou falar de novo, porque o Winnicott é assim, tem que ouvir 300 vezes. Lembra que eu falei que ele fala que para o bebê conseguir uma individuação, ele tem que empurrar a mãe? Ele tem que... Ele usa, inclusive, um termo que deu muito problema para ele. Ele usa o termo destruir a mãe, mas motoramente é isso. Estou me separando. Porque você lembra que ele não sabia que ele e a mãe eram uma coisa, duas coisas. Chega uma hora que ele... Opa! E aqui também, ele se empurra e aí ele começa a olhar para onde ele quiser, né? Nossa, ele vai olhar o tempo que ele quiser. Agora, e não é a mãe que pôs ele de lado e aí ele só olha para cá, a mãe por coisa. Não, aí ele ganha autonomia. Então a resistência, Valdir, talvez você bem que você é homem, você é mais forte. Mas assim, a gente vê pessoas idosas, a hora que eu penso que a gente não aguenta mais com o nosso peso, gente, a nossa autonomia está começando a ir embora. Não estou falando de equilíbrio, estou falando de levantar, sentar, se empurrar. Bom, não vou falar muito para não... Eu, por exemplo, já não consigo mais fazer ponte. Meus braços não deu conta. É uma tristeza, não consigo mais fazer ponte. Oi, Cris. Oi, desculpem o atraso. Tudo bom? Oi, todo mundo. Bom, eu acho que a Jussara traz também no livro uma questão de agonista e antagonista, não é, Jussara? Você quer explicar melhor isso? Não, é porque assim, todo movimento, né, tem fisioterapeutas aqui, enfim, você não precisa falar isso, mas todo movimento envolve a musculatura agonista, responsável pela ação, e a musculatura antagonista. Então, quando a gente, que protege essa ação, inclusive, que faz um sentido oposto. Então, quando a gente vai estudar a resistência, né, como eu disse na semana passada, esses tópicos eles vieram como estudos do movimento expressivo, né? A pesquisa do Klaus D'Angel partiram desses estudos da Sena, né?
E quando a gente estuda resistência, a gente está num estudo de tônus. Pensando tônus, a gente sabe que tem de diferentes áreas, pensa em tônus com diferentes significados, né? A gente sabe isso. Mas na essência de estudo de tônus, na técnica gaussiana, vem muito como uma tonalidade da musculatura, como variações não só variações expressivas, mas também como variações de movimento em relação à gravidade. Então, por exemplo, se você quer fazer um movimento com um tônus mais elevado, então vem a intensidade, você começa a equilibrar mais a relação da musculatura agonista com a antagonista. Então, você resiste àquela ação. Então, por exemplo, se eu quero fazer um simples movimento, né, de flexionar aqui esse braço, então eu tenho toda uma musculatura agonista para fazer esse braço, eu vou dar uma ênfase na musculatura antagonista que resiste a esse movimento. Então, a princípio, quando a gente está em grupo, quando é presencial, para acionar a resistência, ficar mais evidente, mais perceptivo, a gente faz muito trabalho em dupla. Então, enquanto eu quero ir numa direção, a pessoa com a mão resiste, né? Então, tem a resistência, por exemplo, articular entre esses movimentos do próprio corpo, como eu estou falando, e também tem a resistência em relação à gravidade, né? Então, por exemplo, se eu estou no nível alto e eu quero descer em 32 tempos até o nível baixo, eu vou ter que aplicar muito mais um tônus de resistência do que se eu fosse descer em 2 tempos, por exemplo, que seria mais entregar meu peso e fui. Né? Então, na verdade, é uma relação o tempo inteiro, por mais que a gente quando a gente está falando de movimento, a gente está falando o tempo inteiro numa relação do tempo e espaço, né? Então, tem uma relação, né, de tempo e espaço. Então, por isso que o primeiro tópico é presença, né? Então, o processo lúdico começa com presença, porque, como eu falei a semana passada, a presença é o estudo desses diferentes estados de atenção, atenção a si, né? Atenção a você, ao espaço e ao outro, que é a relação. Então, sempre é o corpo em relação, né? Então, esse exemplo que a Bia deu, né, trazendo para o bebê, esse empurrando a mãe, ou tá empurrando o chão, a gente pode ver no nosso empurrar mais o chão, se a gente quiser sair do chão, por exemplo, com o dançarino, por um salto, né, ou um movimento explosivo, ou um movimento de ataque. Então, ou nos acentos. Então, por isso que eu estou falando de tonalidades. Eu mudo tonos numa coreografia. Se você fica numa monotone, ou mesmo numa mesma fala aqui, se eu ficar com vocês vão fechar a câmera e dormir, deixar a Jussara falar sozinha. Então, a nossa expressividade tem uma característica de variações de tonalidades, de timbres, se a Rose quiser levar um pouco para a música, não sei. Né? Então, quando a gente estuda resistência, né, e para trabalhar essa gradação, é para ter a consciência da gradação de tônus que a gente tem esse comando. Então, por mais que faça uma sensibilização em duplo ou em grupo, eu tenho um comando. Se eu quero fazer um movimento mais denso com resistência, eu estou aqui empurrando o ar, por exemplo. Não estou empurrando ninguém. Eu estou empurrando o ar porque eu estou num equilíbrio entre a ação da musculatura agonista e antagonista. Tem gente que faz com objeto, né? Então, é uma coisa de estudo da gradação da musculatura. E ela nasce, a resistência, do apoio ativo. E o apoio ativo nasce dessa percepção do peso, que é a relação com a gravidade. Então, por isso que quando eu falo que o Heine foi genial na sistematização, porque ele viu uma lógica, né? Não que seja linear, não sempre assim, mas tem uma lógica do desenvolvimento do movimento. Por isso que dá para fazer muita associação com o estudo do desenvolvimento humano, né? Assim como a Bia está trazendo aqui. E na dor, na degeneração, também dá para pegar, porque, por exemplo, se nessa relação agonista-antagonista, se ela está muito desequilibrada, normalmente você vai ter aí, em quem está trabalhando muito,
algum possível desgaste. Com certeza. Então, é bem legal da gente tentar ver. O Jean Sultan falava para mim, Bia, se você já mexeu né? Isso é papo para os golfistas. Se você já mexeu lá e não aconteceu nada, vai no antagonista. Vai no antagonista que alguma coisa vai acontecer. E no Rolfing, vocês estão o tempo inteiro trabalhando essa relação agonista-antagonista, Bia? Como que é isso no Rolfing? Sim, sim, sim. Exatamente. É uma das questões que você considera, né? Quem está trabalhando muito e quem não está trabalhando. Isso tanto em termos de pares musculares como de articulações também. Se alguma não está funcionando, todas as outras ficam sobrecarregadas. Ou se alguma E está uma coisa funcionando. que eu queria falar também, desculpa se eu te cortei, Bia, mas quando você falou de articulação, que na clínica a primeira coisa que vocês veem é qual articulação que não está mexendo, aqui em sala de aula também. Então, tanto é que tem gente que não consegue, por isso que eu acho muito bom esse aquecimento dos 3 níveis, porque essa relação com o chão, a relação com a gravidade, se você está com articulações travadas, você não consegue ter fluidez de ir para o chão e de sair do chão, ou não só fluidez, não consegue ir para o chão, ou deitar no chão e nem levantar. Eu vi. Então, então a gente vê também qual articulação que não Na mexe quarta mesmo, vez eu falei, né? meu Deus do céu, que outro caminho Não que eu vai posso fazer? Oh, vida cruel. Bora lá, resistir. Oposição! Podemos ir já para a oposição? Senão a gente não dá conta. Oposição. Gente, a oposição é tudo na vida do movimento. No Rolfing, eles chamam de palintonicidade, mas eu acho tão mais degustável essa noção que o Klaus traz de oposição, porque isso é uma coisa que tá nos vertebrados desde a organização do peixe, que é a cauda empurrando para um lado e a boca alcançando para o outro, sabe assim? Já existe essa oposição de forças no eixo, gente. E nem tinha gravidade lá embaixo, quer dizer, uma gravidade lá embaixo d'água. Já tinha essa questão de oposição. Isso é básico para ter movimento. O que mais que a gente pode fazer? Básico para ter movimento e é básico para ter espaços articulares também, porque sem oposição você não tem espaços articulares, né? Não tem projeção, exatamente. Não tem projeção. Não tem direção, não tem, tem uma sustentação pífia, né? Mais um colabamento do que uma sustentação. Enfim, é uma relação complicada, gente. E você vê que, enfim, não queria entrar em questões políticas, Dani, mas é difícil, né? Essas questões da gente não aceitar o diferente, não sei o quê. E quando são as oposições que dão eu vou falar uma coisa. Eu vi outro dia um documentário do Paul McCartney falando de como os Beatles compuseram as músicas. E ele falou que, assim, a família do John Lennon era uma família muito diferente da dele. Que o John perdeu a mãe logo cedo, o pai teve problemas também, enfim. E que a família dele não, o pai era pianista, tarará. Então, tinha uma diferença muito grande entre eles. Então, se o John falava assim,
As coisas podem melhorar. O John já falava assim, bom, não dá para ficar pior. E ele diz que isso nas composições trazia uma dimensão, trazia uma oposição que trazia uma riqueza de significado para a música. É muito bonito esse documentário, se vocês puderem, procurem aí na internet, é muito lindo. É uma entrevista dele atualmente falando, enfim. A oposição é o que dá, inclusive, gente, é o que organiza o eixo, é o que dá a questão, a noção lado a lado, é o que dá o frente e trás. Uma coisa que eu esqueci de falar eu não sei se eu coloquei isso a questão da dimensão interna também, sabe? Do diafragma respiratório, sabe quando quer fazer cocô? Que dá aquele, né? O pélvico e o diafragma, os dois diafragmas também se opondo. É o que dá. O Klauster falava muito que a oposição traz conflito e que isso que traz o movimento, né? Então tem a ver que você está falando do documentário, então por isso que a gente pode levar para relações da vida mesmo, né? Sim, sim. E porque que gera movimento mesmo nessas oposições, né? E eu fiquei curiosa que a Rose escreveu aqui no bate-papo que na psicomotricidade a oposição vocês chamam de dissociação de movimentos, Rose? Você pode falar um pouquinho? Eu fiquei numa dúvida aí. Pode abrir o microfone, Bia? Estão me ouvindo? A sua dúvida é em relação à oposição? Porque você falou que na psicomotricidade... Tudo bem? Perguntando, Bia, eu não sei como que funciona aqui o grupo, é a primeira vez. Tudo bem? É um diálogo, né? Que você falou que na psicomotricidade a oposição é chamada de dissociação de movimentos, é isso? Isso que a Bia estava falando, que é esse controle, para um braço mexer, o outro faz o suporte, isso a gente chama de dissociação de movimentos. E a dissociação de movimentos, ela acontece depois que a gente faz o ajuste tônico. E eu estou muito curiosa, eu ainda não consegui assistir as anteriores, mas é incrível como essas pessoas estão falando a mesma coisa, chamando de nomes diferentes, mas a gente está falando exatamente a mesma coisa. E como é rico, né? Esse estado de presença, eu fiquei a semana inteira, por isso que eu nem consegui muito assistir os outros, porque eu fiquei ponderando como isso é o que a gente está estudando em psicomotricidade, com a Rugura Guerra já falava, a gente faz a mesma coisa, chamando por outro nome. E aí você vê o quanto a diferença é rica, que dissociar os movimentos para nós, por exemplo, aquilo que você falou das articulações, por exemplo, eu começo a minha terapia, depois que eu faço a descarga, a gente começa a terapia fazendo a descarga tônica, que aquilo que a Bia estava falando do Winnicott, de se separar da mãe, esse movimento de se separar da mãe, quando ele não existe, no final, ele vira uma contenção de movimentos. Se por algum motivo, e hoje a contenção do movimento está muito relacionada também à pandemia, aquela energia, aquele pulso que o Freud falava, aquela pulsão, ela está lá. Todo estímulo aferente precisa ser eferente. E eu tenho observado, não sei se eu comentei com vocês na minha aula, que o tempo de descarga tônica está aumentando muito. As crianças estão precisando pôr para fora. Então, o meu primeiro momento da terapia é a descarga tônica. Na descarga tônica, a gente já observa todas essas questões. Claro, não tão profundos como vocês, as articulações e tudo mais. Mas aí a gente começa a trabalhar com a criança que parte do corpo ela está usando para tal coisa. Né? Você vai induzindo ele
e aí a gente vai, aos pouquinhos, ele vai entendendo que para um lado do corpo fazer o movimento, o outro lado precisa fazer o suporte. E geralmente na clínica, a minha experiência é, depois que você faz o controle tônico, o resto se organiza sozinho. Você nem precisa muito chegar. A dissociação dos movimentos está dentro do programa de estimulação, e aí o resto se organiza. Mas é mais ou menos a mesma coisa, como eu coloquei antes do diálogo tônico do Arruria Guerra. Esse estado de presença, esse estado de estar é o diálogo tônico do Arruria Guerra. Se vocês quiserem, eu mando para vocês a definição que ele deu, quando ele tem um texto dele lindo falando sobre... Acho que eu vou traduzir para português, porque o espanhol está bem difícil de entender, mas... E aí tem a ver com o que você falou, do Klaus, de estar. Esse estar, quando você está com o corpo inteiro, e aí te permite o que a Bia estava falando da imagem corporal também. A imagem corporal, ela muda todo dia, e para você adaptar a imagem ao esquema, ou seja, para você poder usar o teu corpo de acordo com o que a imagem tem, você precisa desse ajuste. E você precisa, para fazer o ajuste, você precisa estar. Então, uma coisa está ligada com a outra. É impressionante. Respondi sua pergunta ou divaguei demais? Não, ótimo, obrigada. Eu acho muito que... legal ver essas confluências, né, gente? Assim, né? Muito bacana isso. Fala, Adriana, acho que eu te cortei aí, né? Eu que te cortei, desculpa, Jussara. Não, é porque a gente está falando, né? Rose está falando, Jussara falou, parece uma coisa só. Eu só achei um pouco estranho a dissociação do movimento, porque na dança, no movimento, parece uma associação à oposição. Para mim, é um pouco associação, e não... Acho que a palavra dissociação é um pouco assim para mim, mas eu entendi, Rose, que você falou. Entendeu? Especialmente, por exemplo, vamos falar do último movimento, que é o que eu mais trabalho, né? Que é grafo. Eu preciso dissociar, saber que os meus dedos podem se movimentar sozinhos. Isso é dissociar para depois associar. Né? A dissociação vem primeiro para depois eu associar. E aí eu consigo saber que para escrever, a única parte do meu corpo que vai fazer o movimento são esses dois dedos. O resto do corpo faz o suporte para o movimento. Nesse sentido, não é que o movimento está dissociado. Né? A gente chama de dissociação essa consciência de que para um lado do corpo, para o primeiro global, o lado de cima mexe, o lado de baixo faz suporte. O lado de baixo mexe, o lado de cima faz suporte, né? Dependendo da posição que você está, bi ou tridimensional. E diferenciação entre... Ai, que legal! Exatamente, Cris, exatamente. Gente, vamos indo que já são quase 8 horas. Ainda falta o processo de vetores. Na verdade, Bia, desculpa, até que horas que começa aí? Só para na verdade seria até às 8 mesmo. A gente vai passar um pouquinho. Desculpa, Bia, eu tô aqui achando que a gente ia até às 10. É para isso. Eu queria, eu passei umas fotos. Eu queria pelo menos falar da dissociação, da questão dos vetores, pelo menos das pernas, vai. Eu passei algumas fotos no nosso grupo de WhatsApp. Eu queria que vocês olhassem lá para a gente comentar. Ô, Bia, você falou que o encontro da semana passada, que vocês conversaram sobre biotensigridade, estaria no grupo e não está, né? É porque eu entrei depois no grupo, né? É isso? Entendi. Mas depois você compartilha comigo, Bia? Tá no YouTube. Tá gravado no YouTube, que nem essa daqui vai para o YouTube. Então, lá naquele nosso grupo não está. Eu não. Engraçado, mas depois eu vejo. O nosso grupo, a gente não essas conversas paralelas, no grupo só dos professores, você está falando? Tá, não tá lá, então. Não tá lá. Porque isso é assim, eu falo, gente, alguém quer conversar sobre isso? Alguém quer aprofundar esse assunto? Quando a pessoa fala, quero,
aí a gente marca. Se ninguém falar, E não, eu não quero, estou nesse outro grupo ou não? Não, né? você acabou de entrar quando você pediu. Mas eu estou no WhatsApp, entendi, tá bom. Ah, você colocou umas fotos agora, né? Eu Uhum, coloquei umas fotos de tá. pernas. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu entendi sobre o processo dos vetores no pé. Jussara me corrige se eu estiver falando errado. Gerança. Era aí. Mais ou menos assim, ó. Então, vetor número 1, metatarso. Nessa direção aqui. Metatarso girando nessa direção aqui. Não, é um direcionamento para o chão mesmo, ou para o eu tô ar, falando mas disso, é que seria isso tá. no chão, não é isso? Sim, sim, sim. Seria isso Tem. no chão. O chão seria aqui, ó. Aqui, assim. Uhum, Seria, uhum. o chão tá aqui. Tem uma ênfase nos sesamoides, né? Que está bem embaixo do primeiro Vai lá. osso Fala, metatarso, sesamoides, que está no metatarso do dedão, embaixo, como a quase. raiz dos dedos aqui, ó. Uhum. Esse aqui é o sesamoide do dedão e tem os pequenininhos aqui. Não é isso, Jussara? Aqui, ó. Sim, sim. Uhum. Então, aqui, ó. Isso. Só que aqui é o chão, tá? Uhum. Vetor número 2. Calcanhar faz assim, ó. Não, errei. Calcanhar faz assim. E o pé faz assim. O calcânio, que é o segundo vetor, é um vetor móvel, né? O primeiro vetor, que é o metatarso, sempre nessa direção, se está no chão, se está no ar, se está de ponta cabeça. O do calcânio é móvel conforme a situação, né? A direção primordial é para baixo, né? Nesse aterramento de Como se ancorar. fosse o cuboide, ó. Como se fosse o cuboide querendo encostar no chão. O osso cuboide que é esse aqui, ó. Então, não é isso, Jussara? Tanto que no esqueleto a gente vê isso aqui no calcânio mais achatadinho, de tanto que o pé cai assim e depois faz assim. Mostra aí, Jussara. Eu estou aqui com o pé do esqueleto, peraí, deixa eu só um minutinho, peraí. Se a gente olha aqui o osso do calcânio, o maior, que é o maior osso do pé, né? Aqui está o sesamoide, deixa eu chegar pertinho, que são, né, os duas, como se fosse gergelim, né? Sesamoide quer dizer, a etimologia da palavra quer dizer gergelim, né? E por que dá uma ênfase no sesamoide? Porque funciona como uma roldana que na propulsão tem uma potência, esse direcionamento do sesamoide, né, para baixo. Então, para propulsão tem uma potência. Então, por isso que a gente fala, a gente trabalha vetores como alavanca, né? O calcânio, se for ver, ele tem uma irregularidade aqui, né? Ele é todo irregular. E vocês podem ver que essa parte medial do calcânio, né, ela é maior. Ela é Isso maior. significa que ela está em menos pressão com o chão, que a outra está mais desgastada, ou não? Não, sim. Na verdade, aqui tem mais superfície de apoio. Então, se for pensar em triângulo do pé, que a gente fala tanto, né? Então, você cria muito essa relação também. O calcânio como um todo para baixo, mas tem muita relação essa parte medial também que tem mais superfície de apoio para fazer triangular aqui com o sesamoide e triangular com o quinto metatarso, né? Com o quinto osso metatarso. Então, por isso que o sesamoide, pensando no primeiro vetor, nos metatarsos como um todo, tem essa ênfase por conta dessa rondana que eu falei. O calcânio também pensa no calcânio como um todo,
Porque se ficar pensando, olha, medial, lateral, pode correr, assim, eu só estou querendo mostrar irregularidade, né? Tem uma maior superfície de apoio. Para não correr o risco de como se fosse um carimbo que você vai diferenciar, né? Senão você pode cair no arco medial, no arco lateral. E essas variações do calcânio, né? Por isso que assim eu nem dei tanta ênfase na semana passada, porque é muito difícil por meio Zoom estar falando de direção óssea. Isso, né? Mas já que está perguntando aqui, essas variações, por exemplo, se eu faço no sentido medial, não é porque eu estou mudando o carimbo para cá ou para lá, ter um direcionamento aqui, como se fosse aproximar, ou aqui, como se eles fossem distanciar. Então, se eu estou sentada aqui, por exemplo, e vou fazer um alongamento, estou com as pernas à frente, eu não sei se vocês vão, pode ser favorável os calcânios para baixo sempre, porque eu estou expulsando e fazendo oposição entre isco e calcânio, e pode favorecer, se eu quero liberdade da coxa femoral, ser no sentido lateral, porque aí eu libero a coxa femoral para um alongamento, ou quando eu vou descer. Quando eu estou em pé, que eu quero encaixe da pelve tudo, pode favorecer, além desse para baixo, que é sempre âncora, uma discreta direção medial também, porque aí você também aciona os piriformes e aí já dá uma assentada no sacro, encaixa a pelve e já chama o terceiro, quarto vetor. Então tem toda uma relação, não só com o movimento, com o posicionamento que você está, mas também com o corpo da pessoa. Se aparece uma pessoa, um aluno ou uma aluna aqui, que fez 1000 anos de clássico com a lombar toda retificada, eu vou falar para ela trabalhar, dar ênfase em um vetor numa direção que é diferente da outra aluna, do outro aluno que vai chegar com uma hiperlordose. Agora, faz uma relação entre essa oposição do sesamoide do dedão e da direção do calcânio. Elas entram em oposição? Na verdade, os vetores eles trabalham em sinergia. Então, para eu falar do segundo, o primeiro lá está trabalhando. Para eu falar do terceiro, o primeiro e o segundo estão lá acionados. Mas existe alguma espécie de oposição entre o primeiro vetor, entre o sesamoide e o posicionamento se for ver como triângulo vou pôr o pezão aqui, né? Se for como pensar no triângulo do pé, sempre o pé não tensionado, sempre ele está num jogo de oposição, sim. Né? A gente está abrindo, né? Os dedos estão convidados a ampliar, tanto é que quem começa a trabalhar os vetores dos pés aumenta o tamanho do calçado, gente, é real. Então, sabe por quê, Jussara? Por exemplo, olhem a terceira e a quarta foto, onde nós temos não organizados esses dois vetores. Olha o que acontece com as pernas. É totalmente visível, é visível. Então, os vetores dos pés, a não organização dos vetores dos pés já anunciam as pernas e já anunciam a pelve. Então, por isso que o Klaus, se eu estiver falando muito, você me corta, Bia, mas por isso que o Klaus dava essa ênfase de começar a organização pela base. Mas veja, Jussara, veja que na terceira foto, até que a perna, ela tá muito mais organizadinha. Porque esse rapazinho aqui, ele, embora... Quem estava pagando a conta da desorganização desses vetores dos pés? A coluna. Até que a perna, muito diferente da quarta foto, que a perna realmente não aguentou. Desorganizou direto. Mas a perna da terceira foto não é mais organizada do que a perna da quarta foto? Adriana, Sim, dá para dizer que sim. Tanto que tem um peso maior numa perna do que na outra, enfim. Talvez essa sessão aqui seja um pouco mais direcionada a
Sônia e Eda, pelo amor de Deus, apareçam, fala sim, não. Dá alguma notícia do que eu estou falando, se faz sentido para vocês? Talvez porque é um papo mais rolfístico, a Silvana também. Dá para entender que a não dá para vocês verem que a não organização. Valdir? Sim ou não? Sônia foi no banheiro, né? Já entendi. Sim, Não, vou falar. Querida, eu pedi para entrar como ouvinte, eu estou cuidando do meu pai. Eu estava medindo a temperatura dele agora. Ele não está bem. Tá bom. Mas não entrei como ouvinte, não, me perdoe. Estou acompanhando aqui o quanto eu posso. Tá bom, depois você vê. Tá, beijo. Bom, Na verdade, Bia, parece um pouco mais organizada a terceira foto, mas é relativo, né? Porque, na verdade, os pés é muito importante, como a Jussara falou, encaixe da pelve, né? Tudo, a pelve no balé, né? Que há muitos anos dava em retroversão, a bunda para dentro, né? O Klaus foi que começou a organizar desde os pés para que tivesse uma liberdade maior da pelve. Que eu me lembro e foi isso, né? Tenho certeza. não, é isso que eu quero mostrar, como a gente precisa estar olhando para como esses vetores que o Klaus está trazendo podem organizar a nossa visão e organizar o nosso trabalho. Porque, né, você vai ficar trabalhando nesse enfim, e se você não organizar lá a base... é um caminho também reversível. Você organiza a base, mas às vezes eu organizo a cabeça e as costelas e a base se reorganiza. Então, é sempre uma sinergia, né? É um ir e vir, assim. Às vezes eu começo lá no pé, a pessoa está mais num lugar um pouco mais, digamos, centrado, entre aspas. Mas, às vezes, a abordagem é completamente na parte torácica, porque não dá para organizar muitos pés se a parte torácica não tem... Não, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. O importante é que tá para finalizar. Olha aí, você vai olhar lá e fala, organizou, não organizou? Se não organizou, estende um pouco mais. Ou indica uma aula paralela, ou indica para ela fazer, daqui a algum tempo ela volta. Entendeu? Agora, Bia, eu quero tirar uma curiosidade com a Jussara. Eu sempre pensei nesses apoios do triângulo, né? No Klaus e na dança, a vida inteira na dança, que o corpo, né, centraliza no triângulo, metatarso, né? Calcanhar, assim, às vezes caindo um pouquinho mais para frente, metatarso, assim, mas não muito. Só que quando eu fui numa fisioterapeuta o ano passado e ela fez aula com o Klaus, ela me pegou e disse, não, você está para frente, você tem que ir para o calcanhar. Aí eu saí do meu eixo da vida inteira, que eu me sentia, e ela me levou para o calcanhar. Eu me senti muito diferente, mas aí eu já não sei o que é o que não é. Na verdade, não é nem para o metatarso, nem para o calcanhar, é no centro do triângulo. Né? Tem um equilíbrio bem no centro mesmo. Então, porque se ficar para frente, vai criar tensão. Se você for só para trás, também pode criar tensão. Nos arcos, né? Em cima dos Exato, nos arcos. A ideia é não cair nenhum arco, né? É manter os arcos. E também tem uma questão bem interessante aí, para Feldenkrais, né? Quando você está na função de estar de pé, simplesmente essa função de estar, né, sobre os pés, observar bem onde está o peso da cabeça. Às vezes tem uma tendência de mais para frente, mais para trás, mas se essa tendência está sempre, então o sistema da pessoa está ativado para essa pessoa não cair, porque o que o sistema lê é que você está caindo, está em queda, né, para frente. Então ele vai fazer alguma coisa para você não cair, e a musculatura extensora
essa musculatura da parte de trás, né, vai ficar segurando, vai ficar encurtando para você não cair para frente. Então, tem uma organização com essa questão do oposto. Se tua cabeça vai para frente, tem que ter alguma parte do seu corpo que faça um peso proporcional e oposto na outra direção, que seria a mesma coisa das oposições. Então, o que a gente usa muito é essa possibilidade do calcânio de ele ir para trás também. Ele vai para o chão, mas ele vai para trás. Ele já tem uma forma meio de querendo ir em arco para trás. Então, quando eu faço as pessoas se agacharem, por exemplo, eu só digo a elas, para elas pensarem os calcanhares como duas gavetinhas saindo para trás, para baixo, para a terra, mas para trás, criando muita mobilidade articular nos tornozelos, e elas se agacham, né? Mais fácil, ou pode também se sentar mais fácil na cadeira, mas tem a ver com isso, com um oposto que está indo numa direção, e enquanto tem um peso numa outra direção. Então, vai justamente liberar a articulação do tornozelo, porque se não tem essa mobilidade articular ali, tá tudo à custa da musculatura, e ela fica rígida e o tornozelo perde a mobilidade, a pelve, os quadris perdem mobilidade, a cintura vai trabalhar um montão para sustentar, né, o peso da parte alta do corpo. Enfim, eu acho que são todos conceitos que se encontram, né? Isso eu acho bem legal, essas comparações, assim, eu gosto. E aí, falamos um pouco mais da rotação das coxas e não sei o quê, ou ficamos por aqui? Acho que o Valdir estava com a mão levantada, não estava, Ei, Valdir, fala. Sim, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Então, eu fiquei ouvindo aqui, né? Acho que o elemento comum aí é o campo da gravidade, né? Então, vamos dizer assim, ao meu ver, aqui anda junto a entrega do peso com a orientação no espaço, isso não se separa, né? Então, vamos dizer assim, no bebê, isso já começa, né? Existe uma entrega do corpo, né? E uma orientação no espaço. Inicialmente, age mais o sistema aferente, que é da escuta do corpo, né? Com o tempo é que começa a acordar o sistema eferente, que é a ação no corpo, né? Eu distingo também vamos dizer assim, a orientação no espaço-tempo da gravidade e a orientação no espaço-tempo eventual, imediato, que entra conteúdos emocionais também, né? Então, vou dizer assim, quando você vai trabalhar o corpo, existe um monte de coisa no corpo que advém de contrações e de tensões emocionais, que a pessoa, ao trabalhar o corpo, ela vai desbloqueando, soltando, até que ela entra no tônus relativo à gravidade, né? Acho que isso é um trabalho, vamos dizer assim, ao longo do espaço-tempo. Eu acho que entra no aspecto evolutivo do ser humano, né? Eu acho que nós, humanos, a gente acho que dissociou um pouco do nosso lado, assim, enquanto animais humanos, né? É um resgate que a gente está querendo fazer. Eu acho que todo esse trabalho de uma abordagem, de um autor, de outro, no fundo, a gente está no mesmo território, que é o corpo, né? Buscando esse resgate da nossa natureza animal, que é mais espontânea, instintiva, e que às vezes a gente quer controlar, né? E que no movimento a gente precisa lidar com essa autocensura que a gente tem, às vezes, no movimento em relação ao próprio corpo, a diferentes partes do corpo, né? Então, vou dizer assim, eu acho que esse é o nosso trabalho, eu acho, né? Então, vamos dizer assim, quando eu olho o corpo, eu não olho apenas os pés, mas eu olho como ela está orientada no espaço, o tempo da gravidade, como está o espaço-tempo emocional também dela, a expressão de rosto, de face, a caixa torácica, como é que articula também
a visceralidade dela, a parte ventral com a parte torácica e com a cabeça também, né? Porque às vezes a cabeça é uma coisa só, né? Não tem diferenciação, né? E então eu acho que essa diferenciação e ao mesmo tempo ajuntar essas partes é o que a gente está fazendo, né? Então eu acho muito interessante estar escutando todos, né? Porque você vai buscando essas conexões, né? Então, vou dizer assim, eu que tenho uma porção de abordagens, né, que eu conheço, hoje eu procuro conectar essas abordagens numa visão que é própria minha, entendeu? Eu estou falando aqui da minha experiência, né? Eu ouço todas as pessoas, né? Mas a experiência de cada uma aqui é que conta, eu acho, né? Eu acho que isso aí é a autonomia, né? Que é colocada. A busca da autonomia é nesse sentido de você conquistar uma unidade sistêmica em que você tem uma autonomia de movimento emocional e cognitiva, uma liberdade de ser, de sentir, de agir, de pensar, né? Eu acho que isso é o lugar que todos nós, humanos, precisamos acho que chegar nisso, né? Não, Valdir, só para dizer, essa questão esses princípios dos vetores, elas vão dos pés até a cabeça. É que a gente não vai ter tempo de falar tudo. Mas, na verdade, o Klaus organizou essas rotações ósseas, esses direcionamentos ósseos, dos pés até a cabeça. E acho que a gente não vai ter tempo de falar de todos eles. A gente tem que continuar para o resto da vida esse grupo. Gente, mas isso, olha, comprem o livro da Jussara, isso está lá. Eu já tenho, faz tempo. Para quem quiser se aprofundar. O que eu acho mais importante é que, de uma forma, os ossos, o direcionamento dos ossos, eles meio que se opõem, e isso vai cair um pouco no que a gente estava falando da biotensegridade na aula passada. É que essa oposição... Eu acho que o processo dos vetores que mais se aproxima dessa relação da biotensegridade. Eu queria falar uma coisinha. Quando vocês começaram a falar, né, do pé, no Iyengar Yoga, a gente fala muito de ativar justamente o dedão e o dedinho, vamos dizer, né, o primeiro e quinto metatarso e o sesamoide. E a gente vai falar o calcanhar, na verdade, a gente fala calcanhar interno e calcanhar externo, tá? Mas eu sinto muito como um triângulo. A questão é que a gente dá muita ênfase nos arcos dos pés. A partir do momento que a gente tem uma ativação do dedão e do dedinho contra o chão, você aciona na hora os arcos dos pés. E a gente não vai falar tanto numa oposição entre o calcâneo e os metatarsos, porque se você abre demais, o arco do pé, ele pode esticar. Ou seja, não é que nem seja contraído e nem esticado, é só que é uma ênfase, né? Para a gente não assim, eles têm que estar... Daí vem essa ideia da biotensegridade. Eles estão com um nível de atividade ótima, né? E você está com a pressão dividida igualmente, né? E na hora que a gente ativa isso, isso reverbera, né? A gente não vai usar o termo dos vários diafragmas, mas você sente o arco do pé como ele ativa realmente, né? Em cadeia, né? E então, assim, eu tenho visto muito como todos esses termos realmente são aplicados, né, nessas várias técnicas, e daí eu fiquei com vontade de falar isso até, tipo, o yoga, que a gente não tem aqui muita gente, também no Iyengar Yoga, que é, vamos dizer, o mais detalhista, assim,
tem bastante interlocução, né, com tudo isso, com a questão dos vetores, sem dúvida. Então, no pé, dá para sentir bem isso, assim. Isso mesmo, Dani, tem muito sentido isso que você está falando, e na técnica clausiana, os arcos dos pés, eles são ativados a partir do primeiro vetor. Então, a gente diferencia bastante o que é a ação do vetor e o que é a reação. Então, a ação é esse direcionamento ósseo para diferentes direções, conforme o vetor, e a reação são inúmeras, nas cadeias musculares, são inúmeras reações. Então, o que nós prezamos muito é de já não ficar buscando e pressionando no corpo a reação. Porque ativa o arco do pé, ou encaixa, ou faz isso, faz aquilo no corpo, a pessoa fica, como? Então, eu vejo uma potência no processo dos vetores que, como consequência, os arcos dos pés são ativados pelo vetor. Então, na verdade, o processo dos vetores eu vejo como um diferencial mesmo no trabalho assim, do Klaus, por vir reações diversas cadeias musculares, como ativação de 8 vetores no corpo, né, dos pés até o crânio. Então, porque seria muito diferente se a gente estivesse falando, sei lá, de qual musculatura que eu vou ativar para pegar o arco medial, e o arco lateral, e o arco transverso. Não, se você ativa o primeiro vetor, você já aciona os 3 arcos, né? Gente, eu realmente acho ouro esses princípios, tanto do processo lúdico quanto do processo dos vetores. Não sei se é porque eu estou mais com ele no corpo do que da técnica de Bézier. Para mim, eles parecem mais, assim, mais fáceis de aprender, para mim. Então, e eu acho muito rico também, acho que isso é uma ferramenta muito rica para a gente na clínica, para a gente reconhecer, para a gente, enfim, ver o que falta, ver o que já foi, ver, né, como que o seu trabalho ativou, como ela falou, a reação enfim, a reação do trabalho organizou o que ainda falta, enfim. Eu acho que vale super a pena, tá aí, tá aqui também. Maravilhoso o livro, Jussara, parabéns. Né? Ai, que diálogo gostoso, né, Bia? Que bom ter, porque é quase que um legal, reverberar, super né? legal, Que gostoso. isso. Pena que eu não consegui nos outros dias, mas muito gostoso esse reverberar, assim, né? Legal. Sim, E ouvir de outras técnicas que convergem em muitas coisas, divergem em outras, não é, divergem e trazendo, enriquecendo, né, a visão. Eu Muito acho legal. maravilhoso esse contato dessas técnicas para a gente crescer. Uhum. Eu estou vivenciando desde a adolescência, de novo, tudo comigo. Está sendo uma maravilha. Tudo começou com Maécio e Bia. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? O cálice para sempre. Mentira. Pode falar a hora que quiser. Tá bom? Muito obrigada, só queria Obrigada agradecer, a uma vocês, delícia. gente. Beijo Obrigada, enorme. Jussara. Boa noite. Até amanhã, Beijo, hein? gente. Não Obrigada. Até percam amanhã. amanhã. Até Amanhã amanhã. vai ter um fechamento, inclusive, do Tá curso. ótimo. Todos os professores. Vai ser bem legal. Até amanhã, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até. Beijo.